Nem tudo precisa da sua voz. Às vezes, o céu fala mais alto quando você decide ficar em silêncio. Vivemos em um tempo em que todo mundo quer provar algo, nas palavras, nas opiniões, nos stories, nas respostas rápidas que parecem mostrar força, mas revelam apenas um coração cansado. O mundo grita: fale, defenda-se, explique-se. Mas há um chamado que poucos conseguem ouvir, o chamado para calar. Porque o silêncio não é ausência, é presença. Presença de fé. Presença de paz. Presença de Deus. O Salmo 62, verso 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Esse versículo é mais do que poesia, é uma convocação espiritual. Ele nos convida a um tipo de confiança que não precisa ser ouvida para ser real. Talvez você tenha chegado aqui cansado de tentar se explicar, de responder a tudo, de lutar contra o barulho que te cerca. Mas o que se você descobrisse que o verdadeiro poder não está em falar, mas em saber ficar quieto? Que há momentos em que o silêncio é a oração mais poderosa, a guerra mais sábia e o ato mais profundo de fé. Hoje, eu quero te levar a esse lugar, o lugar onde o silêncio não é fuga, é estratégia. Onde a calma não é fraqueza, é autoridade. E onde cada respiração sussurra: Deus, eu confio em ti. Porque o silêncio falou. E agora, é hora de deixar Deus ecoar. Antes de silenciar o mundo, você precisa silenciar a si mesmo. Muitos tentam encontrar paz mudando o ambiente, desligando o celular ou evitando pessoas. Mas o verdadeiro ruído raramente está do lado de fora. Ele vive dentro de nós, nas vozes do medo, do orgulho, da ansiedade, da culpa e da necessidade constante de ter controle. O salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, verso 23 a 24. Essa oração é o início da cura. É o momento em que você deixa Deus entrar nos cômodos da alma que você tentou esconder. Silenciar o barulho interior é ter coragem de encarar o que ainda dói. É permitir que o Espírito Santo revele onde o ego ainda fala mais alto que a fé. Porque às vezes, o que te cansa não é o mundo, é o peso que você carrega dentro. O silêncio verdadeiro começa quando você deixa Deus ajustar o volume da sua alma. Quando você para de se defender e começa a ser moldado. É ali, nesse espaço sagrado entre o arrependimento e a rendição, que a paz finalmente encontra morada. Se o inimigo não pode destruir você, ele vai tentar te distrair. E, na maioria das vezes, ele faz isso com sutileza, não com pecado evidente, mas com excesso de barulho. Notificações, opiniões, comparações, expectativas. Tudo isso rouba a sua atenção, até que você se veja esgotado, inquieto e distante de Deus. Jesus nos mostrou o caminho oposto. De madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde orava. Marcos 1, verso 35. O Filho de Deus se retirava do ruído para ouvir o Pai. Ele entendia que clareza espiritual não nasce no caos, mas no silêncio. Isaías 26, verso 3 promete: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. A mente firme é uma mente focada, livre do ruído que o mundo insiste em plantar. Clareza não vem quando tudo se acalma lá fora. Ela nasce quando você decide aquietar-se por dentro. Porque Deus não fala em meio ao tumulto, ele sussurra na quietude. E toda vez que você escolhe desligar o mundo para ouvir o céu, algo dentro de você se alinha. A paz volta, a fé se renova, e a presença dele se torna impossível de ignorar. O crescimento mais profundo acontece longe dos aplausos. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João 12, verso 24. Antes da semente florescer, ela precisa desaparecer. E é no silêncio da terra que o milagre acontece. Talvez você esteja em uma fase onde tudo parece calado, orações sem resposta, portas fechadas, silêncio do céu. Mas e se Deus não estivesse te esquecendo, e sim te plantando? O isolamento não é rejeição, é preparação. Elias descobriu isso quando se escondeu em uma caverna, cansado e com medo. 1 Reis verso 19. Ele esperava ouvir Deus no vento, no terremoto e no fogo, mas a voz veio num sussurro suave.
Foi no silêncio que o profeta recuperou a visão e a força. Às vezes, Deus te separa para te fortalecer. Ele corta o barulho para enraizar sua fé. Não é punição, é processo. Porque só quem aprendeu a florescer no escuro pode sustentar o peso da luz. Fique firme no solo onde ele te plantou. A semente não foi enterrada para morrer. Foi plantada para frutificar no tempo certo. No reino de Deus, o caminho para cima sempre começa descendo. Jesus, sendo Deus, escolheu se humilhar, não porque era fraco, mas porque sabia que a verdadeira glória nasce da obediência. Filipenses 2 verso 8 declara: humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E foi exatamente por isso que Deus o exaltou acima de todo nome. A humildade é o silêncio do coração que confia no tempo de Deus. É quando você decide não revidar, não se justificar, não disputar espaço. É o tipo de força que não precisa provar nada, porque sabe em quem está firmado. Tiago 4 verso 10 confirma: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus não ignora o coração que se curva, Ele o ergue no tempo certo. O orgulho quer falar. O ego quer vencer. Mas a fé se cala e espera. Quando você escolhe o silêncio em vez da autopromoção, está dizendo: Senhor, eu confio na tua justiça mais do que na minha defesa. Você não precisa de holofotes quando o céu já está te observando. A humildade é a estrada mais silenciosa, mas é a única que termina em exaltação divina. O silêncio não é algo que acontece por acaso, é uma disciplina. Ele precisa ser praticado, treinado e protegido todos os dias. Paulo escreveu: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser reprovado. 1 Coríntios 9 verso 27. Ele sabia que a fé não se sustenta apenas em emoção, mas em consistência. A disciplina espiritual é o que transforma o silêncio em força. Orar quando não há vontade. Meditar quando o coração está inquieto. Jejuar quando a carne grita. Permanecer quando tudo pede pressa. É nesse exercício diário que o espírito ganha espaço e o ego perde voz. Paulo também exortou: exercita-te na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. 1 Timóteo 4 versos 7 a 8. Treinar o espírito é escolher Deus acima das distrações, todos os dias. Quanto mais quieta for a sua alma, mais alto o céu fala. E quanto mais você pratica o silêncio, mais sensível se torna a voz de Deus. A disciplina não é prisão. É liberdade. Porque quem domina o próprio interior não é dominado por nada do lado de fora. Nem toda voz merece uma resposta. Há momentos em que a fé mais poderosa é aquela que permanece em silêncio diante das críticas. Neemias entendeu isso quando seus inimigos tentaram distraí-lo enquanto reconstruía os muros de Jerusalém. Ele respondeu: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias 6 horas e 3. Ele sabia que deixar o propósito para discutir com quem não entende o chamado é perder tempo e perder foco. Da mesma forma, Jesus permaneceu calado diante de seus acusadores. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que o Pai falaria por ele. O silêncio, nesse caso, não foi covardia, foi autoridade espiritual. Romanos 8 verso 33 a 34 declara: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E Isaías 54 verso 17 completa: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Você não precisa provar nada para quem não te chamou. Deixe que Deus defenda o seu nome, enquanto você constrói o que ele te confiou. A obediência não está em votação pública. Continue firme, silencioso e confiante. Porque quem caminha com Deus nunca precisa explicar o caminho que o céu já aprovou. A força real não está em resistir a tudo, mas em entregar tudo. Jesus nos mostrou isso no Getsêmani, quando orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça minha vontade, mas a tua. Lucas 22 verso 42. A rendição não é fraqueza, é maturidade espiritual. É o momento em que você entende que nem sempre vencer é avançar, às vezes é ajoelhar-se. Rendição diária é acordar e dizer: Senhor, conduz meus passos,
mesmo quando eu não entendo o caminho. É parar de lutar contra o processo e começar a cooperar com ele. Gálatas 2 verso 20 declara: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a verdadeira liberdade, quando você deixa de ser guiado pelas emoções e passa a ser conduzido pelo Espírito. Romanos 12 verso 1 nos chama a apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa que cada escolha silenciosa, cada desistência do orgulho, cada obediência invisível é uma forma de adoração. Rendição não é o fim, é o começo do milagre. Porque quando você solta o controle, Deus assume o comando. E o que nasce da entrega nunca se perde, apenas floresce no tempo perfeito do céu. Isaías 30 verso 15 diz: na quietude e na confiança está a vossa força. Essa é a verdade que encerra toda a jornada. A força não vem do barulho, vem da postura. A postura de quem se cala, confia e deixa Deus agir. Porque não é por poder, nem por força, mas pelo Espírito do Senhor. Zacarias 4 verso 6. Chegou a hora de você descansar. Não na desistência, mas na entrega. Deixar que o céu fale onde você já se cansou de explicar. Deixar que Deus defenda o que você tentou segurar sozinho. O silêncio não é o fim, é o início do mover divino. Feche os olhos agora, e permita que essa oração te envolva. Senhor, eu me aquieto diante de Ti. Eu entrego o que não posso mudar, confio o que não posso entender e descanso no Teu tempo. Sonda o meu coração, renova minha fé e fala comigo no sussurro da Tua presença. Que o Teu Espírito silencie o medo, cure a ansiedade e restaure a minha paz. Em Ti, eu encontro descanso. E quando o vídeo terminar, não corra para o mundo. Fique em silêncio por um instante, porque o silêncio falou. Agora, deixe Deus ecoar. Se essa mensagem falou com você, se o silêncio de Deus trouxe paz ao seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Lembre-se, o silêncio não é vazio, ele está cheio da presença de Deus. E quando você aprende a descansar em Ele, até o que parecia parado começa a florescer. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a essa comunidade de fé e propósito. Aqui, toda semana, você vai encontrar palavras que fortalecem sua alma e despertam o seu espírito. O silêncio falou. Agora deixe Deus ecoar.